Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 22 de novembro. A arrecadação federal surpreendeu positivamente mais uma vez em outubro, na esteira do aquecimento da atividade econômica e do mercado de trabalho e dos resultados corporativos positivos no terceiro trimestre. Foram arrecadados 247,9 bilhões de reais no mês passado, o equivalente a um crescimento real de 9,8% ante o mesmo período de 2023. A elevação foi generalizada entre as rubricas, com destaque para o PIS, PASEP e COFINS, beneficiadas pelo aumento de importações, maior coleta no setor de combustíveis e desempenho positivo das atividades financeiras. A receita previdenciária também apresentou alta expressiva no período. A despeito do crescimento de 8,5% da arrecadação em 12 meses, a trajetória altista das despesas é desafio ao equilíbrio das contas públicas. A probabilidade de cumprimento da meta fiscal em sua banda inferior neste ano segue crescendo, mas para 2025 é esperado algum ajuste nos gastos, diante da expectativa de desaceleração gradual da economia. Por enquanto, a atividade doméstica tem se mostrado resiliente. O monitor do PIB da FGV teve alta de 0,7% em setembro ante agosto e de 4,1% em relação a setembro de 2023. No terceiro trimestre do ano, houve crescimento de 1% da economia, com forte performance da indústria, desaceleração do setor de serviços e retração da agropecuária em comparação ao segundo trimestre. Nossas projeções apontam para avanço de 0,6% do PIB no terceiro trimestre, com viés altista a estimativa de crescimento de 3% no ano de 2024. Diante da atividade ainda aquecida, o Copom deve seguir aumentando os juros para patamares mais restritivos em suas próximas reuniões. Voltando à seara fiscal, embora o pacote de revisão de despesas ainda não tenha sido divulgado, a Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira o projeto de lei das emendas parlamentares, inclusive com alguns destaques do governo que podem contribuir para o cumprimento do arcabouço fiscal nos próximos anos. Um dos destaques determina que 50% das emendas de comissão sejam destinados à área da saúde, auxiliando na composição do piso constitucional desses gastos. O Congresso também aprovou a limitação do crescimento real das emendas impositivas a 70% do crescimento real da receita primária de 2 anos antes, a mesma regra do arcabouço fiscal, e correção apenas pela inflação das emendas de comissão. Mas a possibilidade de bloqueio da execução de emendas, além do contingenciamento já permitido, foi rejeitada e o governo pode enviar um projeto de lei apartado sobre o tema. Nesta sexta-feira, o governo brasileiro deve apresentar o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, com suas perspectivas para o cumprimento da meta de resultado primário e, muito provavelmente, mais congelamento de gastos. No exterior, sem divulgação de dados econômicos relevantes ontem, os mercados globais operaram com cautela, dada a tensão renovada no conflito entre Rússia e Ucrânia. As taxas das Treasuries iniciaram o dia em queda, refletindo a demanda por ativos de segurança, mas acabaram com leve alta no fim do dia, assim como o dólar se valorizou em âmbito global. O real acabou sendo ainda mais penalizado, com as incertezas domésticas pesando sobre a moeda. A curva de juros brasileira ficou próxima da estabilidade. Em Nova York, os índices das bolsas acabaram em alta, apesar do sinal negativo em ações do setor de tecnologia. Enquanto isso, o Ibovespa encerrou em baixa, mesmo com os avanços das cotações do petróleo e do minério de ferro. Divulgado hoje mais cedo, o resultado das vendas do varejo no Reino Unido decepcionou, recuando a uma taxa mais rápida do que se esperava, de 0,7% em outubro, enquanto as vendas de setembro também foram revisadas para baixo. Os índices gerentes de compras preliminares indicaram a primeira contração na atividade econômica britânica em novembro, em 13 meses. O PMI composto, que engloba o setor de serviços e indústria, caiu de 51,8 para 49,9, abaixo do nível neutro de 50 pontos. Os dados mais fracos aumentaram as expectativas por mais uma redução nos juros do Banco da Inglaterra em dezembro, apesar de a aposta majoritária ser de manutenção das taxas, uma vez que a inflação ao consumidor surpreendeu para cima na última leitura. Na zona do euro, os PMIs preliminares de serviços e da indústria mostraram setores em contração. Os serviços deixaram de compensar as fortes perdas da indústria e caíram, o que levou o índice composto a 48,1 em novembro, ante a 50 em outubro. Em meio à debilidade da atividade econômica, espera-se que o Banco Central Europeu reduza suas taxas em dezembro. Mais tarde, conheceremos também a produção industrial dos Estados Unidos em outubro e o índice de confiança de consumidor e a expectativa de inflação no país. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o canal do Santander Private Banking no YouTube. Por hoje é só e até a semana que vem.